Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 27 de junho, agora na Espanha, 11 horas e 28 minutos, no Brasil, 6 e 28 da manhã. Gente, o DXY está caindo levemente, menos 0,08% nesse momento. É provável que o DXY esteja quase batendo na sua resistência brutal. Ele mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta e guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC. O DXY subindo, caindo menos 0,08, a BTC obviamente está subindo mais 0,11, porque há uma nítida e brutal relação movimentacional de inversão entre o DXY, que mede a força do dólar contra as principais divisas, e a BTC. O que está acontecendo nesse momento é um impasse no DXY entre compradores e vendedores, e a mesma coisa está acontecendo com a BTC, que está basicamente lateralizando. Nos 5 minutos a gente consegue visualizar esse silêncio que precede um grande esporro. Quando isso acontece, gente, essa série de engolfos, ó, a banda de volatilidade do dia anterior, ela é engolfada pela banda de volatilidade do dia seguinte, e vem assim, basicamente desde o dia 24, a gente está engolfando. A banda de volatilidade de hoje está fortemente engolfada pela de ontem e vai paulatinamente perdendo amplitude movimentacional. A BTC hoje não consegue se mexer para baixo de 60,600 e não consegue avançar para cima de 61, ou seja, isso é um verdadeiro silêncio que precede um mega esporro. Vai explodir provavelmente para cima, porque o DXY também não tem tanta força assim para subir. No gráfico, agora eu vou botar no diário, ancorado na nossa banda de Bollinger fracionada na Fibo, a gente claramente está desenhando fundos ascendentes, topos descendentes, parece que virou uma subfigura triangularizada. No 6 horas, a BTC está protagonizando a mesma movimentação que ela desenhou naquela quádrupla garfada aqui do mês 4, ela estressou 1, 2, 3, 4 vezes a base da banda de VWAP mensal e antes de retornar em direção à própria VWAP mensal, ela deu mais uma agulhada. Então, a gente está naquele pullbackzinho que vai anteceder esse retorno da BTC em direção à VWAP mensal, que deu uma recuada para 66.700. Aqui vai formar outro pullback e provavelmente só vai descansar em 72 mil dólares. Gente, essa queda da BTC, ela me fez despertar por alguns aspectos dessa última queda que não ocorreram nas quedas anteriores. Então, vou botar a BTC aqui no gráfico semanal. Deixa eu botar a BTC no gráfico semanal ancorado pela nossa grade de expansão logarítmica. Aqui a gente tem uma visão mais clara, porque aqui a gente consegue visualizar todas as quedas desse ciclo. Olha aqui. O primeiro aspecto que está intrigando muitos incautos que resolveram sair do mundo cripto porque a BTC teria enveredado por um viés de baixa, isso não é verdade. Primeiro, esse ciclo está ostentando um padrão, que são corretivas de 20%. Ó. Na primeira grande corretiva, que começou lá na semana de 13 de fevereiro de 23, BTC corrigiu 24%. Na segunda grande corretiva, que foi a que se iniciou na semana aqui de 3 de julho, ela corrigiu 20%. Depois, naquela mega agulhada que de 1º de maio, a gente corrigiu 23%. E essa agulhada, do topo ao fundo, a gente corrigiu basicamente 20%. Ou seja, há um padrão de correcional, né, nesse ciclo de 20%. Só que nessa última agulhada, que claramente desenhou um fundo ascendente em relação à agulhada de 1º de maio, em 1º de maio fizemos a mínima em 56.552. Nessa agulhada ficou 58.402. Claramente o fundo ficou ascendente. Os topos estão flat ali na altura de 72 mil dólares. Só que nessa corretiva, o market cap das altcoins se comportou muito bem. Eu me surpreendi positivamente com
o quão resiliente o market cap das altcoins acabou se mostrando. Também vi evidências de que somente nessa última queda as altcoins mostraram mais força que a BTC num retorno. Todos que queriam sair provavelmente já saíram, principalmente os incautos que acham que o mundo cripto atingiu o topo nesse ciclo. O indicador de medo e ganância chegou a ficar abaixo de 30, chegou a fazer 26 ou 27, agora está em 40, está na zona alaranjada mais para avermelhada. Isso é bom, porque tem muita gente com medo, o nível de alavancagem também não avança muito nos mercados de futuros perpétuos. Tudo isso me leva a crer que a gente está desenhando claríssimos sinais de que vem aquela corrida parabólica que vai levar a BTC em direção ao nosso próximo target, que está ligeiramente acima de 100 mil dólares. Lá no gráfico semanal que eu estava mostrando, a nossa próxima resistência para um eventual pump parabólico da BTC seria algo entre 105 e 112 mil dólares. É para lá que a gente está indo. Então, não se enganem, as altcoins demonstraram uma brutal resiliência. Quando a BTC buscar 72, não precisa nem romper 73777 para iniciar a onda 5 em direção a 100 mil. Se a BTC buscar 72, os senhores podem ter certeza que grande parte das altcoins de altíssima octanagem vão dobrar de valor. Então eu volto a alertar, é uma insanidade os senhores estarem desembarcados no mundo cripto. E outra, esses que saíram vão voltar pagando pedágio. E quem ainda não embarcou e não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Essa falácia, essa mentira da dispersão é o novo mote dos Cavaleiros do Apocalipse. Ah, Renato, o market cap das altcoins nesse ciclo vai a 8 trilhões, mas como a gente está presenciando a criação de mais de 1 milhão de altcoins por mês, então se vai haver 30 milhões de altcoins ao final desse ciclo, basicamente mais de 1 milhão de altcoins por mês sendo criadas, nada vai valer nada. Isso é uma falácia, é uma mentira. A vocação do capital dentro do market cap das altcoins é ultra polarizadora. Mesmo que algumas altcoins aglutinem algum nível de liquidez por algum momento, em pouco tempo elas entregam essa liquidez para as verdadeiras bases da Web3, que é uma ETH, uma BNB, uma Solana e outra. 20% de todas essas altcoins novas, que basicamente são shitcoins, são criadas num ecossistema como Solana. 20% são na Solana, com certeza, que virou a casa das memecoins. Mas mais de 20% são criadas numa ETH. Imaginem o gás necessário para acionar milhões de pools de liquidez. Imaginem a quantidade de sol que não vai ser necessário para acionar milhões, dezenas de milhões de pools de liquidez. Imagine a quantidade de link, que é o principal Oracle da Web3, para acionar o gatilho de cotação de milhões de pools de liquidez. As pessoas estão fazendo a conta errada. Não sigam cegamente cripto-influencers que falam um monte de bobajada, chorume destilado, e o sujeito acaba engolindo isso tudo e perdendo seu patrimônio cripto. Não caiam na armadilha desses supostos cripto-influencers que falam um monte de bobajada. Esse dilema da dispersão é a coisa mais irritante. Isso aí até se ponderava isso nos ciclos anteriores, mas o fato é que no ciclo de 2017 e 2018 só havia basicamente centenas de altcoins. No ciclo de 2020 e 2021, a gente tinha ali 2.000, 2.500 altcoins. Agora que a gente está presenciando milhões de altcoins sendo criadas por mês, pelo menos 1 milhão por mês, com certeza estão criando. No ciclo seguinte, de 2028, 2029, no próximo halving, que vai rolar em 2028, maio de 28, vocês podem ter certeza de uma coisa. A gente vai estar entre 500 milhões e 1 bilhão de altcoins no próximo halving. Agora façam uma conta sincera, daquelas que o professor
de física do segundo grau pedia para calcular ordens de grandeza. Façam uma conta sincera. Imagine a demanda de ETH para lidar com centenas de milhões de pools de liquidez. E se os senhores acham que a dispersão vai afetar a expansão do market cap das altcoins que verdadeiramente constroem a base da Web3, gente, façam uma conta ultra sincera. Vai faltar... Eu vou pontificar aqui o que eu acho que vai acontecer. A expansão do market cap das altcoins lá para 2028 vai ser uma coisa bizarra, porque vão existir mais de 500 bilhão de altcoins. É provável que facilmente o market cap das altcoins em 28 bata algo ali acima de 20 trilhões, pode até bater 30 tri. Eu sei que um monte de gente vai dar risada, mas é isso que vai acontecer por conta não só da criação de novas altcoins, mas por conta da tokenização de ativos do mundo TradeFi. Se a gente somar todas as ações de todas as bolsas de valores de todo o planeta, dá mais ou menos 250 trilhões de dólares. E toda essa grana vai... Se 20% de todos esses ativos forem tokenizados em tecnologia blockchain, já daria os 20, 30 tri que eu tô falando. Só que toda essa riqueza vai demandar gás. Só que, além de tudo isso, vão criar 500 milhões ou 500 bilhão de altcoins, que já que estão criando 1 milhão por mês, é muito provável que a gente em 2028 esteja lidando com algo entre 500 milhões e 1 bilhão de altcoins. Gente, a demanda de Solana para acionar centenas de milhões de pools de liquidez vai levar facilmente a Solana para uns 10, 15 mil dólares em 28. Nesse ciclo a Solana bate 1.000, talvez 1.500. Mas enfim... Eu volto a alertar os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Gente, a BTC claramente aqui no semanal encontrou um ponto de inflexão também na mediana do canal de Keltner e da própria banda de Bollinger, que está confluindo aqui. Na seara fática, Coreia do Sul promulga uma lei com nova rodada de proteção para os usuários de criptoativos. É uma espécie de código de defesa do holder cripto. Enfim, a Coreia do Sul foi palco de grandes eventos, grandes infortúnios criptos, por assim dizer. Não foi só a Luna UST que colapsou, deixando um rombo de 60 bi de dólares. A Coreia do Sul continua ainda sendo um terreno fértil para grandes infortúnios criptográficos, e agora parece que com essa nova legislação há uma espécie de código de defesa do crypto holder. Vamos ver. E a SEC já teria dado sinal verde para o início de negociação do ETF de ETH no mercado à vista a partir de 4 de julho. Os formulários S1 firmados pelas emissoras dos ETFs, BlackRock, Fidelity, enfim, as emissoras apresentaram o formulário, as solicitudes S1, e a SEC teria dado luz verde para o início da negociação. Então, a gente está há basicamente uma semana do início de negociação de ETF de ETH no mercado à vista. E Bitcoin estaria desenhando o mesmo sinal que provocou a expansão parabólica de agosto de 2023, em que a BTC catapultou de 25 mil em direção a 73.777. O RSI estocástico, por essa análise aqui da Daily Hold, estaria desenhando o mesmo padrão. O ativo também, no gráfico diário, estaria desenhando o mesmo padrão que levou a BTC para aquela pernada parabólica de 25 mil até 73.777. E tem gente ousando ficar de fora do mundo cripto. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a oferta pública inicial de ações da SpaceX bateu o martelo e a empresa está avaliada em 210 bilhões de dólares. Em espanhol fica 210 mil milhões. Mas enfim,
Eu não sou muito fã do mundo TradeFi, mas na minha leitura essa empresa tá de graça. A SpaceX é uma empresa que facilmente vai entrar no seleto grupo de empresas que valem mais de $1 trilhão. 210 bi para a SpaceX, na minha leitura, é uma avaliação muito módica, mas enfim, eu provavelmente, se tiver abaixo de meio bi, porque assim que a primeira rodada vai ser para investidores qualificados, a segunda rodada é que vai abrir para o IPO, o Initial Public Offering em si. Mas se tiver abaixo de 500 milhões, talvez 400 milhões, acho que eu vou comprar um pouco de ações da SpaceX, porque essa empresa, muito provavelmente, vai entrar no seleto hall daquelas, como é o caso da Nvidia, Microsoft, Apple, que valem mais de 3 trilhões. E as autoridades financeiras japonesas lançaram novas advertências contra a queda brusca do iene frente ao dólar. As autoridades afirmaram que vão tomar medidas necessárias para manter a cotação do iene. O Banco Central japonês falou que vai intervir, não disse exatamente quando, mas o fato é que o DXY não para de subir, não só contra o iene, mas contra todas as divisas das mais estáveis do mundo, libras, francos suíços, enfim. E uma tentativa de golpe fracassada na Bolívia levou ao cárcere o general Juan José Zuniga, que liderou a tentativa de golpe. Enfim, ele afirmou que estaria tentando restabelecer a democracia, mas o comando das Forças Armadas foi imediatamente substituído após a tentativa de golpe, e o novo comando levou ao cárcere esse general que tentou o golpe na Bolívia. Enfim, gente, a BTC, aqui no gráfico diário ancorado pela nuvem e pelo canal de Keltner, segue desenhando o que parece ser uma cunha com fundos levemente ascendentes. Os topos também estão levemente descendentes, porque o topo da onda 3 ficou em 73,777. Depois, todos os estresses no patamar de 72 estão ligeiramente descendentes. Isso aqui provavelmente vai caminhar para o bico de uma congestão que vai redundar numa mega explosão em direção a 100 mil dólares. Na verdade, a BTC está acumulando numa cunha que tem por centro gravitacional os dois topos do ciclo anterior. O topo de 69 e o topo de 64. Então vocês vejam que a gente pipoca para cima desse patamar, volta para baixo, agora a gente vai buscar pelo menos 70, 71, talvez 72, vai voltar para a nuvem. Uma coisa é certa, essa congestão vai explodir para 100 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Binance Coin, Avax, Kusama, Agix, que ontem deu uma subida boa, hoje está dando uma bela corretiva, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.